Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Vamos ler o versículo 1 e o versículo número 2 apenas. O famoso vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Aleluia. Bom, provavelmente você já ouviu dezenas de mensagens baseado neste texto, famosa visão do Vale de Ossos Secos. Algumas coisas me chamam a atenção nessa passagem. A primeira está no fato de que veio sobre o profeta a mão do Senhor. Diz no texto: veio sobre mim a mão do Senhor. Jeremias fez uso de uma expressão várias vezes na Bíblia, ou melhor, no seu livro, que é a expressão veio sobre mim a palavra do Senhor. Uma expressão que é muito usada por Jeremias. Vários profetas do Antigo Testamento fizeram uso dessa expressão, veio sobre mim a palavra do Senhor, ou veio a minha palavra do Senhor. Mas aqui ele diz, veio sobre mim a mão do Senhor. Porém, ele começou com a palavra do Senhor. Lá no capítulo 1, quando ele tem o encontro com Deus, versículo número 3 diz, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Ou seja, antes de vir a mão do Senhor, no capítulo 37, ele faz uso da expressão que, como eu disse, Jeremias usou muito. Veio sobre mim a palavra do Senhor. Ou veio a mim a palavra do Senhor. Ou seja, antes de vir a mão do Senhor para operar, primeiro tem que vir a palavra do Senhor. O que me chama a atenção nessa expressão, veio a minha palavra do Senhor, eu quero me ater a ela neste momento, antes de falar sobre a mão do Senhor. O que me chama a atenção é que essa expressão, veio a minha palavra do Senhor, que eu disse, como eu disse, é muito usada por Jeremias, por Zacarias, por diversos profetas, mas em especial por Jeremias e por Zacarias. Jeremias e Ezequiel. Zacarias também, mas os que mais usaram foram Jeremias e Ezequiel, perdão. O que me chama a atenção é o seguinte: essa expressão, só no livro do profeta Ezequiel, ela aparece 51 vezes. 51 vezes Ezequiel vai dizer que a palavra do Senhor veio até ele, antes que viesse a mão do Senhor. Porque a gente quer a mão do Senhor. É a mão do Senhor que opera milagre. Mas primeiro tem que vir a palavra do Senhor. A primeira vez que Jeremias, que é aquele que, assim como Ezequiel, usa muito a expressão veio a mim a palavra do Senhor, a primeira vez que Jeremias faz uso dessa expressão está no capítulo 1 de Jeremias, versículo número 4, diz assim, assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, aí entra o versículo número 5, que é muito famoso, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei e as nações te dei por profeta. Jeremias estava em Anatote quando veio a palavra do Senhor pela primeira vez a ele. Preste atenção, ele estava em Anatote. Versículo 1, no capítulo 1 de Jeremias diz assim, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Anatote significa oração respondida. Aleluia. Deus sempre tem uma oração, ou melhor, uma resposta para uma oração. Deus sempre tem. Quem ora, Deus responde. Deus sempre envia uma palavra. Eu gosto dessa expressão, veio a minha palavra do Senhor. Aqui no capítulo 1, que primeiro ela surge num cenário de busca e resposta, né? Jeremias estava em Anatote, como eu disse, Anatote significa oração respondida, e Deus vai lá e responde a oração do profeta. Deus vai lá e mostra para o profeta que era com ele. Deus sempre tem uma palavra, Deus sempre tem uma resposta para quem ora.
Jeremias estava em Anatote, que significa oração respondida, e aí veio a palavra do Senhor, no versículo número 4. Mas Jeremias vai passar a maior parte do tempo em Jerusalém. Jeremias vai ser um profeta que vai profetizar para os reis de Judá. Vai começar no ano 626 até o 586, ministério de 40 anos, 626 a 586 antes de Cristo nascer. E ele vai profetizar para a nação de Judá. E durante esse período todo ele vai estar ali em Jerusalém, entre Anatote e Jerusalém. E por diversas vezes em Jerusalém, a palavra do Senhor vai se manifestar. Ele vai fazer uso da expressão, veio a minha palavra do Senhor. E Jerusalém significa habitação da paz. Olha que interessante. Jesus vai se manifestar, a palavra do Senhor vai se manifestar para ele, o lugar que é a habitação da paz. Ou seja, a palavra do Senhor primeiro vai se manifestar a Jeremias, lugar chamado Anatote, que significa oração respondida, porque Deus sempre responde a oração do servo dele. Sempre Deus vai ter uma palavra para quem busca. Sempre. A palavra do Senhor vai chegar até você. Você está orando? Pode ter certeza. Uma hora a palavra do Senhor chega até você. A oração vai ser respondida, sim. Mas depois ele vai para Jerusalém. E lá em Jerusalém sempre vai haver a palavra do Senhor. Sempre a palavra do Senhor vai até ele. Em algum momento a palavra do Senhor vai chegar até ele. E Jerusalém, como eu disse, significa habitação da paz. Ou seja, ele estava no lugar onde a paz habita. E Deus falava com ele. O que eu quero dizer com isso? Jeremias é um profeta que representa aquele que está servindo ao Senhor. Está ali servindo ao Senhor. Ele ora em Anatote e Deus fala com ele. Agora, Anatote, como eu disse, oração respondida, é o significado. Então ele ora, Deus responde. Ele está no lugar que é Jerusalém, a habitação da paz, e Deus fala com ele. Sempre você vai ver no livro de Jeremias a expressão, assim veio a minha palavra do Senhor dizendo. Ou seja, ele estava lá em Jerusalém, que é a habitação da paz. Jerusalém pode significar, pode representar a igreja. Jerusalém pode representar a igreja. Por quê? Porque a igreja é onde Jesus se manifesta. De acordo com Mateus capítulo 18, versículo 20, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então Jerusalém simboliza a igreja. Por quê? Porque Jesus diz, Paulo diz, acerca de Jesus, que Jesus, ele é a nossa paz. Jesus é a paz. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo número 15. Então Jerusalém simboliza a igreja. Jeremias ouvia a voz do Senhor quando ele estava em Jerusalém, que é a habitação da paz. Jesus é a nossa paz. E onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então sempre tem uma resposta para quem busca a Deus. Sempre tem uma resposta para quem ora. Sempre tem uma resposta para quem está em Jerusalém. Porém, Jeremias profetizava em Jerusalém. Jeremias profetizava em Anatote. Mas Ezequiel não estava em Anatote, que significa oração respondida. Não estava em Jerusalém, que significa habitação da paz. Ezequiel estava bem longe. Versículo 1 do capítulo 1 de Ezequiel diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, o dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar significa longe, distante, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ou seja, ele estava em Quebar. Quebar fica na Babilônia. Quebar, como eu disse, significa distante. Babilônia significa confusão. Ele estava longe, no meio da confusão,
E de repente ele teve visões de Deus. E aí no versículo número 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Aleluia. Veio expressamente a palavra do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você que está me assistindo por essa live, me ouvindo, através das ondas da Shalom FM? Sabe o que eu quero dizer para você? Deus fala com quem está perto dele, mas Deus fala também com quem está longe. Deus fala com quem ora em Anatote, ouve a resposta da parte de Deus, com certeza. Quem está em Jerusalém, que é a habitação da paz, quietinho lá na igreja, servindo ao Senhor, onde Jesus se manifesta, Ele é a nossa paz, vai ouvir Deus falar. Mas Deus vai até a Babilônia para falar com alguém. Deus vai até Quebar, bem longe, bem distante. Deus vai até a Babilônia, onde é lugar de confusão. Deus não fala só com quem está perto. Deus não fala só com quem ora. Não. Deus fala com quem Ele quer falar. A expressão veio a mim a palavra do Senhor, ela é linda, porque quer dizer que os profetas não buscavam a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor que buscava o profeta. Como eu disse, mostrando o exemplo de Jeremias está em Anatote. No primeiro momento Deus fala com ele, lugar de oração, e Deus respondendo a oração. Ele vai profetizar a maior parte da vida dele até o ano 586 a.C., em Jerusalém, habitação da paz, e Deus vai falar com ele. Mas Ezequiel está no rio Quebar, na Babilônia, e ele vai dizer no versículo número 3, veio expressamente a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Expressamente quer dizer que não deixou dúvidas. Eu quero dizer para você, mulher de oração, homem de oração, que ora pela tua família, fica tranquilo. Quando Deus tem um chamado na vida de alguém, quando alguém é um profeta da parte de Deus, pode estar longe, pode estar distante, pode estar vivendo uma vida de confusão, a palavra do Senhor chega até essa pessoa. A palavra do Senhor está indo até você nesse momento. Não foi você que parou para ouvir essa mensagem, não. Não foi você que escolheu este momento. Não foi você que sintonizou na rádio Shalom FM. Não foi você, não. Deus queria falar com você. Deus queria falar com você por intermédio dessa live. Deus queria falar com você por intermédio das ondas da Shalom FM. A palavra do Senhor vai. Aleluia. Não é o profeta que vai até a palavra. Tanto Jeremias em Anatote diz, veio a minha palavra do Senhor. Tanto Ezequiel na Babilônia vai dizer, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. É a palavra do Senhor que procura, a palavra do Senhor que vai até o profeta. Você que está me ouvindo, você só está me ouvindo porque Deus queria falar com você. É porque a palavra queria ir até o teu encontro. De outro profeta, agora o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo número 11, ele diz assim, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela vai até o encontro de alguém, ela faz o que lhe apraz. E a palavra, Jesus diz que ela limpa. Jesus diz que a palavra limpa. Está escrito lá em João, capítulo de número 8, capítulo número 15, versículo número 3, vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado. Talvez você acordou hoje sentindo sujo, sabe, sujo por dentro, alguma coisa está contaminando o seu pensamento, alguma coisa está te fazendo entristecer, alguma coisa está dominando a sua mente. A palavra do Senhor que foi até você, em nome de Jesus, ela está te limpando agora. Aleluia. Quando você ouve a palavra do Senhor, ela limpa, ela purifica a tua alma, ela entra no teu pensamento, ela repreende tudo que não provém do Senhor, ela limpa. A palavra tem esse poder, aleluia, de limpar um coração. A palavra tem o poder de libertar uma alma cativa.
João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Quando a palavra entra no teu coração, ela te liberta. Está escrito lá em João capítulo 17, versículo número 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra que liberta em João 8,32 é a palavra de Deus. Essa verdade que liberta, ela está indo até você. A palavra é que vai até você, não é você que vai até a palavra. Você não sintonizou na ondas da Shalom FM porque você queria, porque Deus queria falar com você. Você não está me assistindo por intermédio dessa live porque você simplesmente clicou aí. Não. Deus queria falar com você. Deus queria te limpar. Deus queria te purificar. E Deus quer te libertar. Tem alguma coisa te prendendo, mas em nome de Jesus vai ser quebrado hoje. A palavra vai até você e ela vai para te libertar. Aleluia. Ela vai para te limpar, ela vai para te purificar. O profeta, é claro, veio expressamente a palavra do Senhor. Eu quero deixar um recado para você que ora, intercede por alguém que está perdido. Como eu disse, Deus falou a Jeremias em Anatote. Anatote é lugar onde você ora. Anatote significa oração respondida. Ele profetizou uma parte da vida em Jerusalém, habitação da paz. Jeremias se apresenta aquele profeta que está em sintonia com Deus, servindo ao Senhor, está lá na igreja, na habitação da paz, está orando, está em Anatote, Deus fala com ele. Mas Ezequiel foi diferente. Ezequiel, como eu disse no capítulo 1, versículo 1, estava em Quebar, na Babilônia. Quebar significa distante, Babilônia significa lugar de confusão. A palavra que liberta, a palavra que purifica, ela fala para quem está perto de Deus, mas ela fala para quem está distante. Ela fala para quem ora, mas ela fala para quem está vendo um momento de confusão. Ela fala para quem Deus quer falar. Aleluia. Hoje eu estou em Anatote. Hoje eu sou um homem de oração. Eu oro. Eu dobro meu joelho e eu oro, irmão. Eu não tenho nenhuma recompensa por orar. Não. Não tenho nenhum mérito. A oração é minha obrigação. Mas eu dobro meu joelho e oro. E vejo Deus respondendo minha oração. Hoje eu vivo na habitação da paz. Eu estou sempre em sintonia com Deus. Eu estou lá no meio da igreja. Sabe? A minha alegria está servindo ao Senhor. Eu não vejo uma graça nesse mundo, não. Mas um dia eu estive em Quebar. Um dia eu estive na Babilônia. Um dia eu estive longe. Um dia eu estive distante. E eu ouvi a palavra do Senhor. Sabe, eu ouvi a palavra do Senhor num dia que eu jamais imaginava ouvir a palavra do Senhor. Eu ouvi a palavra do Senhor num dia que eu estava drogado, bêbado. Bem lá em Quebar mesmo, longe, mas longe. Na Babilônia, no meio da confusão. Eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus e a voz de Deus arrancou o efeito da cocaína, arrancou o efeito do álcool. A voz de Deus me limpou. Aleluia. Eu senti a voz de Deus de uma forma tão grande, mas tão grande, que eu falei: Senhor, eu não quero mais este mundo, eu quero voltar para Jerusalém. O que eu quero dizer para você que está me assistindo: se você estiver longe, a palavra de Deus já te achou hoje. Se você estiver confuso, a palavra de Deus te achou hoje. Quando a palavra de Deus ela encontra, meu irmão, ela faz o que lhe apraz. Ela limpa, ela purifica, ela liberta, ela transforma, mas ela nunca volta vazia. A palavra de Deus, quando ela encontra alguém, ela faz algo diferente. Eu não sei como você acordou hoje, eu sei como você vai dormir essa noite. Você vai dormir limpo, você vai dormir liberto, porque a palavra de Deus te encontrou. Não importa se você estava em Anatote, orando, buscando de Deus uma resposta, ou em Jerusalém, no meio da igreja, servindo ao Senhor, ou então talvez você estivesse em Quebar, vindo de um bar, vindo de uma noitada, distante de Deus, longe de Deus, mas a palavra de Deus te encontrou hoje. E quando ela encontra alguém, ela faz algo que apraz ao Senhor. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que apraz ao Senhor. E o que apraz ao Senhor é te libertar, o que apraz ao Senhor é te limpar, o que apraz ao Senhor é te purificar, o que apraz ao Senhor é transformar a tua vida, é mudar a tua história. Hoje Deus muda a história de pessoas que estão ouvindo a palavra dele. Aleluia.
Receba aí agora o toque da palavra de Deus. Receba aí agora na sua alma a ação da palavra de Deus. Eu não vim pregar o que eu acho, eu não vim pregar o que eu penso. O que eu penso não tem poder algum. Agora a palavra de Deus tem, e ela está indo ao teu encontro nessa manhã. Ela está entrando pelos teus ouvidos nessa manhã. Ela está libertando você pela manhã. Ela está transformando a tua vida nessa manhã. Aleluia, aleluia. Quando a palavra de Deus entra, quando a palavra de Deus chega, aleluia, ela muda tudo, ela muda tudo. O homem estava preso na Babilônia, era um cativo. Ele deixou claro: eu era um cativo, estando eu no meio dos cativos. Era um cativo. Mas a partir do momento que Deus falou com ele, ele deixou de ser cativo, ele tornou-se profeta. Aleluia. Ele estava caído, mas olha o que diz o versículo de número 2 do capítulo 2 de Ezequiel. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele era um cativo, caído, cabisbaixo, mas chegou a palavra do Senhor. A palavra do Senhor entrou, e quando a palavra do Senhor entrou, ela colocou o profeta Ezequiel de pé. Aleluia. Quando a palavra de Deus, ela entra no coração de alguém, a pessoa estava caída, prostrada, sentindo um cativo, oprimido, destruído, vivendo uma vida onde ele não queria viver, na Babilônia, escravo, cativo. Mas a palavra de Deus entra no coração, automaticamente o Espírito Santo entra também, e o Espírito Santo levanta. O que eu estou pregando hoje é que você não vai ficar caído nem prostrado, não. Deus te chamou para ficar de pé, Deus te chamou não para ser cativo, Deus te chamou para ser profeta. É por isso que a palavra de Deus foi ao teu encontro, porque Deus te chamou para ser profeta. Receba nessa noite, em nome de Jesus, o levantar de Deus. Eu profetizo que o Espírito Santo está entrando no teu coração, o Espírito Santo está entrando na tua vida, está te levantando de novo. Tu estava caído até hoje, até essa manhã, até ouvir essa palavra, porque quando a palavra de Deus, ela entra, quando alguém ouve a palavra de Deus, essa pessoa não fica prostrada, essa pessoa não permanece cativa, essa pessoa tem a vida restaurada. Receba em nome de Jesus a restauração, receba em nome de Jesus o levantar. Aleluia. Aleluia. E aí, o profeta que um dia esteve caído, o profeta que um dia fez parte dos cativos, o profeta que um dia esteve distante, lá no rio Quebar, preso na confusão da Babilônia, um cativo. Primeiro veio a palavra do Senhor a ele. A palavra do Senhor levantou Ezequiel e o tornou um profeta. Aí quando nós chegamos no capítulo 37 de Ezequiel, que é o texto que Deus colocou em meu coração, passagem famosa, quem vai ter a visão do vale de ossos secos não é simplesmente um cativo, não, é um profeta. Ele era mais um dos cativos até ouvir a voz de Deus, até vir sobre ele a palavra do Senhor. Aí já não era mais um cativo. Não.
Ele poderia estar na Babilônia, mas agora ele era livre. Ele vivia o sobrenatural de Deus. E para quem ouve a palavra, para quem Deus chama, Deus tem grandes experiências. E uma experiência que Deus deu ao profeta é a visão do vale de ossos secos. Como eu disse, antes de vir sobre ele a mão do Senhor, que é a mão do Senhor que opera milagres, primeiro ele ouviu a voz do Senhor. Antes de vir a mão do Senhor, primeiro tem que vir a voz do Senhor. Como eu disse, a expressão veio a minha palavra do Senhor, ela ocorre 51 vezes no livro de Ezequiel. A expressão veio sobre mim a mão do Senhor são poucas vezes. Na maioria do tempo Deus vai falar com você. E poucas vezes Deus vai se manifestar. Milagre não acontece o tempo todo. Não. Milagre acontece esporadicamente. Agora, ouvir a voz do Senhor é o tempo todo. O tempo todo Deus vai falar com você. E aí quando veio a mão do Senhor sobre ele, e a mão do Senhor quando ela se manifesta é para operar milagres, nesse caso, a mão do Senhor o levou para um lugar que ele com certeza não gostaria. Diz o texto, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Perceba, e o Senhor me pôs, não fui eu que pedi para estar lá, foi o Senhor quem me pôs. Foi a mão do Senhor que veio sobre o profeta, foi a mão do Senhor que colocou o profeta, aonde? No meio de um vale que estava cheio de ossos. Às vezes Deus nos coloca em situações que nós não gostaríamos de estar. Às vezes a mão do Senhor vem, mas ela não vem para operar um milagre da forma como a gente gostaria. Às vezes Deus vai nos dar uma visão que assusta, uma visão que nos deixa pasmo. A visão que Deus deu a ele não era uma visão agradável, era um meio de um vale, e nesse vale havia ossos. E detalhe, Deus não colocou só o profeta no meio de um vale e deixou ele lá. Não. O versículo número 2: e me fez andar ao redor deles. Perceba, o verbo conjugado e me fez, ele está na voz passiva. Isso quer dizer o quê? Quando um verbo está na voz passiva, a expressão toda está na voz passiva, e me fez, isso indica que o sujeito da frase, ele não comete ação, ele sofre ação. No caso, o sujeito da frase é Ezequiel. E Ezequiel diz aqui, e me fez andar. Ou seja, ele está dizendo, eu fui obrigado a andar. Me fez andar está na voz passiva, indicando que o sujeito, que é Ezequiel, ele sofreu a ação. Ele não andou no vale por conta própria. Não. Ele andou no vale porque o Senhor fez ele andar. E me fez andar. Primeiro, ele não queria estar no vale. Ele não pediu para estar lá. Veio sobre minha mão do Senhor e me levou e me colocou no meio de um vale. Mas não somente isso, o vale estava cheio de ossos. E o Senhor ainda me fez andar. Ou seja, toda a situação ali, toda a situação, foi Deus que preparou para o profeta. Foi Deus que colocou o profeta naquele lugar. E foi o Senhor que fez ele andar. Acontece na nossa vida situações similares ao do profeta Ezequiel. A partir do momento que você ouve a voz de Deus, você deixa de ser um cativo, passa a ser um profeta. Vocês sabem que é longe, no meio da Babilônia, vivendo uma confusão. Mas Deus vai lá e te levanta, te coloca de pé. Porém, Deus te faz andar por lugares que você não gostaria. Deus te coloca em situações que você não queria estar. Aleluia. Tem momentos na nossa vida que a gente não entende. A gente não entende. A gente gostaria de estar em outro lugar, vivendo outra coisa. A gente não se sente mais cativo, sabe?
A gente não se sente mais preso a nada. A gente sente que a palavra entrou, libertou, purificou. A gente ouviu a palavra do Senhor. Mas de repente vem a mão do Senhor sobre nós. E a mão do Senhor nos coloca em lugares onde nós não gostaríamos de estar. No meio de um vale. Uma situação desagradável. A visão do vale é desagradável. A visão do vale não é uma visão bonita. Deus coloca ele no meio de um vale que está cheio de ossos. Se não bastasse ele contemplar aquela visão, Deus fala: anda, começa a andar. Aleluia. Tem momentos que a gente não gostaria de estar naquela situação que nós estamos. Se não bastasse estarmos lá, não pedimos para estar. Talvez você esteja vivendo isso agora, desempregado. Você não pediu desemprego, você não fez nada para ficar desempregado. Talvez você esteja enfermo. Talvez teu casamento está uma bagunça. Tua família está totalmente estruturada. E você ficou olhando e falando: meu Deus, eu não fiz nada para chegar a esse ponto. Porque tem situações que é assim. É simplesmente Deus te pegando, te colocando, te fazendo andar no meio daquela situação. Porque Deus não colocou o profeta lá e mostrou para ele, não, Deus fez ele andar. Ou seja, quando ele caminha ali no meio do vale, é Deus mostrando para ele que ele ia ficar um determinado tempo lá. Era para ele se habituar, se acostumar àquela situação. Para ele olhar a situação com mais cuidado. Ele não ia sair dali de imediato, não. Não, ele ia ficar um tempinho ali. E os ossos que ele contempla estavam sequíssimos. Eram muitos e estavam sequíssimos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Sequíssimos quer dizer que aqueles ossos já estavam se decompondo. Já estavam num estado onde iriam virar pó. Porque nós viemos do pó e ao pó nós voltamos. Aleluia. Mas aí o que acontece? Deus fez ele andar sobre aquele vale. Ele não queria estar lá. Não queria estar lá. Deus faz ele contemplar toda aquela visão. Muitos ossos sobre aquele vale. Visão desagradável, horrível. Imagina um cemitério ao céu aberto. Essa era a visão. Era ali que Deus tinha colocado o profeta. E aí, quando Deus faz o profeta andar sobre o vale, ele percebe que aqueles ossos já estão se decompondo. E aí Deus vai fazer uma pergunta para ele. Versículo número 3. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Ou seja, o profeta não pede para estar naquela situação. É a mão do Senhor que vem e o coloca. Se não bastasse o Senhor colocar naquele lugar um vale de ossos sequíssimos, muito numerosos, Deus o faz andar, indicando que ele ia demorar um tempinho ali. Aí Deus faz uma pergunta para ele: esses ossos aí, que estão secos, eles podem voltar a viver? É como se Deus colocasse a gente em determinadas situações. Não sei, teu casamento talvez esteja assim. Tua vida financeira talvez esteja assim. Tua saúde talvez esteja assim. Você não pediu, mas você está no meio dessa situação. Você está andando por essa situação. Parece que não tem fim. É um vale enorme, está cheio de osso. Ô visão do inferno. E aí Deus pergunta: será que tem saída? Será que tem solução? E aí, talvez você esteja igual Ezequiel. Senhor Jeová, tu sabes. É como se Ezequiel estivesse dizendo: ó, para mim tá tudo seco, sequíssimo. É muito osso, mas tudo seco, Jeová. É muito osso, mas parece que vai esfarelar. Parece que vai acabar daqui a pouco. Parece que vai virar poeira. Parece que se vier um vento forte aqui vai tudo voar. Tá seco, Jeová. Parece que não tem mais jeito, Senhor. Deus está perguntando: a tua situação que você está vivendo
Ela tem jeito? Talvez você esteja dizendo para Deus: Senhor, está muito seco, está difícil, parece que o casamento vai acabar, parece que minha vida não tem mais jeito. Vou finalizar com a ordem de Jeová. Olha só o que Jeová disse ao profeta, depois de fazer ele andar sobre aquele vale e ver que os ossos estavam sequíssimos. Versículo de número 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. Profetiza sobre estes ossos. Aleluia. Aleluia. Talvez você seja igual o profeta. Você já ouviu a voz do Senhor, Deus já falou com você. Você já se colocou de pé, a sua vida espiritual já se levantou. Um dia você esteve distante, mas agora você está perto. De repente você entrou no meio de um vale, não porque você quis, mas porque a mão do Senhor te colocou lá. Se não bastasse você estar nesse vale, onde tudo está seco, se decompondo, tudo parece que está ruindo, Deus ainda te fez andar, ou seja, Deus prolongou a tua estadia neste lugar. Parece que você anda e não sai do lugar. E aí Deus te pergunta: será que tem jeito para essa situação? E você está dizendo: Senhor, para mim não tem mais jeito, mas tu sabes. A palavra que Deus tem para você nessa manhã é: profetiza. Você conhece a história. Você sabe que de repente cada osso juntou ao seu osso. Quando ele profetizava, de repente veio o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor soprou. E o vento, quando soprou, não fez os ossos evaporarem. Não. O vento fez cada osso se juntar a seu osso. E de repente aquele Espírito, aquele vento entrou naquele exército, você sabe, e formou um exército numeroso. Eu quero dizer para você nessa manhã o seguinte: Deus tem restauração para você no meio desse vale. Foi Deus quem te colocou no meio do vale. Foi Deus que te fez andar sobre o vale. O vale que está lá está osso seco. É só osso seco, puro osso seco naquele vale. É muito osso seco. É muito osso sequíssimo. Parece que não tem mais jeito, não tem mais solução. Meu irmão, mas lembra o que eu disse? Deus te levantou para ser profeta. Profeta faz o quê? Profeta profetiza. Antes você era um cativo. Antes você era mais um perdido da Babilônia no meio da confusão, distante de Deus no rio Quebar. Mas você foi levantado por Deus, como Jeremias foi levantado no capítulo número 2. E quando Deus levanta alguém, há poder na palavra de um profeta. Então profetiza sobre a tua vida, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua saúde. Está tudo dando errado, mas profetiza que você vai ver o agir de Deus sobre a tua vida. Você vai ver o agir de Deus sobre a tua casa. Ainda há esperança para você, ainda há restauração sobre esse vale de osso seco que Deus colocou. Você vai ver um exército se formando no meio desse vale. Antes era um vale de osso seco, mas vai ser um vale onde tem um exército poderoso. O Espírito Santo vai entrar nesse vale e vai trazer vida. Receba a vida em nome de Jesus. Receba a restauração em nome de Jesus. Deus está entrando em casas hoje que estavam como aquele vale puro osso seco, sequíssimo, mas Deus está restaurando. Deus está trazendo vida. Deus está trazendo vida, porque há poder na palavra de um profeta. Então profetiza sobre esse vale. Profetiza em nome de Jesus. Fique com essa palavra nessa manhã. Há poder sobre a tua palavra. Somente profetiza e Deus fará o resto.